Graça e paz para vocês. Vamos aqui para a segunda parte. Abençoados. É tão bom. Tô frágil hoje. Tem dia que a gente tá assim, não é? Tô frágil, mas a gente entra aqui no reino de Deus e tudo se acalma. Porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, que me guarda da peste perniciosa, me cobre com suas asas, me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas eu estou seguro. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não podemos ser atingidos, não é, abençoados, por coisa alguma. Temos que nos fortalecer em Cristo. E a nossa fortaleza é aqui. É o reino de Deus. É o reino de Deus. É tão bom, abençoados, a gente ter para onde correr, ter para quem chorar, chorar para Cristo, correr para o reino de Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Ele é Deus. Só Ele tem o poder para nos dar a calmaria, não é? Eu creio muito nisso, muito. Ah, mas aí eu saio, eu vou viajar, eu vou ali para um campo, eu vou ali para uma fazenda, né? Abençoados, eu vou ali tomar um vinho, vou ali comer uma pizza, ou abençoados, a carne, por algum momento, ela vai, se satisfazer com tais coisas. Mas o que vem do reino de Deus, que é para o Espírito, ele nos fortalece de fato e de verdade. Porque quando você lê uma palavra, quando o Espírito Santo se manifesta ao seu Espírito, eu estou cansada de dizer isso. Eu vou sempre dizer, porque quando o Espírito Santo ele se manifesta para o Espírito. Então, numa hora de uma aflição, você vai receber uma palavra dele. Aí, naquele dia, tudo vai passar. Porque aí você vai se alegrar tanto. Porque quem respondeu para você? O próprio Deus respondeu para você. Isso não tem preço. Um amigo, ele dá um ombro. É muito bom a gente contar com os amigos, não é? Dar um ombro para alguém chorar. Mas eu falo para vocês, espiritualmente falando, encontrar o ombro do Espírito Santo, ó, é 1000 vezes melhor. Deus em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos ler graça e paz para vocês. Muito boa tarde, o solzinho tá indo embora. Tá frio, não tá? Gosto tanto do sol, gosto tanto do calor. Não, eu gosto mais do calor, abençoado. Ah, Maria, eu gosto tanto do frio, eu gosto mais do calor. Mas vamos lá. Eu vou continuar lendo aqui o livro, tá bom? Segunda edição. Graça e Apostolado, do apóstolo Marcos Gomes, não é? Então a gente vai ler aqui esse livro. Eu vou ler um pouco mais desse livro aqui, a gente vai continuar a nossa leitura. Vou encostar aqui um pouquinho. E vamos lá, abençoados. Estou aqui com essa caneta, olha, hoje. Tem muitas canetas aqui, olha. Eu comprei uma, tô parecendo uma criança, olha só, abençoados, olha. Estou estudando, abençoados. Estou estudando. Estou muito contente, bem satisfeita com isso aqui. Olha. Ai, eu comprei esse monte de canetinha, tá vendo? Criança que gosta, né? Esse monte de caneta. Mas, abençoados, vamos cair aqui pro sossego. Vamos aqui ministrar um pouquinho as coisas de Deus, né? MGA, onde eu congrego o ministério lá em Santo André. MGA é um ministério sério para pessoas sérias.
E a gente leva muito a sério nosso estudo, as coisas do Senhor, não é? Quando a gente se dedica mesmo, não é? Em edificar as vidas. É isso aí, tem que ser assim. Vamos lá. Então aqui, abençoados, eu parei aqui, olha. Uma vez que a graça, a primeira graça, é diferente, olha, abençoados, não perca o apostolado. Não perca para você não pegar aí o barco andando. Mesmo porque se for a vontade de Deus também, é só para você ficar interagindo. Mas se for a vontade de Deus e você estar nesse ministério, você vai chegar e quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, não é? Abba Pai. Abba Pai, meu querido Pai. Uma vez que a graça, a primeira graça é diferente, pois está encaixada em uma outra aliança de graça sobre graça, que é a segunda graça na qual estamos vivendo. Veja. Então eu já fiz a primeira parte, essa aqui é a segunda parte, tá bom? Só para vocês aí ficarem sabendo, né? Que essa aqui é a segunda parte. Quantas partes? Não sei ainda até quando vai esse pequeno estudo, mas não será nada para você, tá bom? Primeira parte, segunda, terceira, quarta, para você que é um predestinado. Eu tô crendo nisso, para você que é um predestinado a receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Vamos ler aqui, abençoados. Vamos saber o que é graça sobre graça, que é o tema, né? Eu já havia avisado na primeira parte que graça sobre graça é o nome do meu canal. E eu vou trazer o significado. O que é graça sobre graça, tá bom? Para vocês ficarem edificados, não é? Graça sobre graça, que é a segunda graça, na qual estamos e vivemos. Veja, a primeira graça. A primeira graça. Então disse o Senhor a Satanás. Todo mundo conhece esse texto, né? Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. João 1, versículo 8. Anote os textos, depois você confere na sua Bíblia, tá? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, correto? É o que diz as Escrituras. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Jó 42, versículo 10. Muita gente, muitas igrejas hoje usa essa palavra aqui, né, para que você busque prosperidade na terra, prosperidade. O dinheiro não é tudo, pessoas. O que é tudo é a paz, o que é tudo é a paz, é o reino de Deus. Porque as coisas dele não é nem comida e nem bebida. Esses dias eu ministrei sobre isso daí. Mas eu não entendo isso daí. O reino de Deus não é isso, abençoados. O reino de Deus é uma palavra ministrada para a sua vida. Ele é Deus, ele é Espírito, ele é Pai dos Espíritos, então logo ele vai vir com a palavra. No reino de Deus não tem essas coisas, abençoado. Precisa fazer essa separação. Tire a sua carne, porque a carne ela gosta de viajar, gosta de comer, né? Gosta de desfrutar das coisas da terra. Mas você, sendo um espírito como o Senhor, você vai ficar nessa. Lá no reino de Deus não tem, abençoado. Lá no reino de Deus não tem chocolate. Lá não tem adultério. Lá não tem comida e bebida. Lá não tem uma cervejinha. Maria, mas então, o que você está falando? Não posso fazer nada disso. Não é isso que eu estou falando. No reino de Deus, você olhando essa força de expressão, o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Palavra lá. Lá os anjos auxiliam quem precisa de uma ajuda espiritual, uma ajuda para o seu interior, para a sua
para o seu interior. Então, a palavra do Senhor, ela vem para o homem, né? O homem interior, aí o homem interior é edificado, então pode vir a reinar em vida com essa palavra que vem para o interior, que é a palavra de Deus. Consegue me entender, abençoado, isso aí? Eu acho que sim, né? Jó era um homem íntegro. Bom, já li aqui. Assim, vamos lá, continuando. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Então ministrar prosperidade abençoado. Falamos sobre esse assunto? Claro que falamos também em nosso ministério. Mas hoje se esquecem de ministrar, porque viagem, dinheiro, casa, isso, aquilo, passeios, viagens, belezura, roupas, caras, sapatos e roupas e viagens, abençoados. Tudo isso são coisas que dá prazer à carne, não ao espírito. Amém? Então, hoje inverteram um pouco as coisas, né? Ministram tudo para a carne. Aí quando acontece aí algum, por exemplo, falece alguém aí, a pessoa, e aí? Será que essas coisas aí vai resolver o problema da pessoa? Ou será que o que vai resolver é a palavra do Senhor? Então os mortos ressurgirão. E a ressurreição vai acontecer e nós vamos para o arrebatamento. Ou será que é isso que vai te ajudar? Então o espírito volta a Deus. Será que é isso? Ou será que é a viagem? Será qual que vai ser? Um é o conforto da carne, né? Traz alegria para a carne. O outro é alegria para o espírito. Conforto. Não tenha dúvida que o que alegra o espírito é as coisas dele. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter muitas ovelhas, bois, camelos, né? Jó veio a ter muitos. Observe. A primeira graça não é esse meu assunto, tá bom? Vamos prosseguir com o meu assunto. A primeira graça só se alcançava pelas obras e atitudes. Veja bem, hein? Vamos entrar no nosso assunto. A primeira graça só se alcançava pelas obras e atitudes. Jó, íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Por que só Jó foi abençoado em dobro? Será que não havia mais ninguém que orava pelos seus amigos? Será que não havia mais ninguém que sofreu retaliação de Satanás pela permissão de Deus? Por que só Jó foi abençoado em dobro? Por que só tinha recebido a primeira graça? Alcançado, né? Porque Jó tinha recebido, entre aspas, alcançado a primeira graça, mas todos eram Jó? Todos eram retos? Todos eram íntegros? Todos eram tementes a Deus? Todos se desviavam do mal? Claro que não. A primeira graça se alcançava por justiça humana e pela justiça de Deus. E isso faz parte da lei. Jesus, a cruz, Jesus, a lei e a graça. É aqui que nós estamos, em graça depois da cruz, depois de tudo consumado. Porque Jesus veio, morreu e consumou muitas coisas que muita gente não sabe. Mas Ele vai te revelar. Claro que não. A primeira graça se alcançava por justiça humana e não pela justiça de Deus, e isso faz parte da lei. A segunda graça na qual estamos e vivemos não se alcança por obras, mas por fé. Fé, abençoados, ela nos
faz viver. Fé em que, Maria? Na vinda do Senhor, na ressurreição, que eu sou predestinada, que eu sou uma ovelha, que eu sou reconciliada com o Senhor, que eu não vou perder a minha salvação, que eu vou ser arrebatada, né? E o Senhor virá nos ares e eu irei com Ele num corpo glorificado. E estarei junto com o Senhor para sempre. Amém? Fé é esta que nos imputa, fé é esta que nos foi imputada. Romanos 12, versículo 3. Se alguém disser para Deus que hoje é igual a Jó, ainda que seja, certamente Deus dirá. Hoje não adianta mais, presta atenção nisso, hein? Hoje, eu até grifei, olha com a minha canetinha, que eu achei muito importante. Acho que vocês não conseguem ver daí. Hoje não adianta mais ser igual a Jó. Não é para você, viu, abençoados, deixar de ser íntegro, né? Deixar de louvar ao Senhor, não é isso. Reto, honesto, né? Tem que andar nos caminhos do Senhor, né, abençoado? Confessar o Senhor para receber aí o apostolado e ser uma carne um pouco melhor, né? Carne para nada presta, abençoados. Hoje não adianta mais ser igual a Jó, pois é pela graça, a segunda graça. Hoje não adianta mais ser igual a Jó. Porque talvez você pode estar pensando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? Então, vou ganhar a graça de Deus para ser salvo. Você é salvo, o Espírito é salvo. Mas a gente vai ver isso aqui, tá bom? Hoje não adianta mais ser igual a Jó, pois é pela graça. Pois é. É bom que essa frase, abençoada, entre bem. É bom que você rumine bem isso. Entre no seu espírito. É bom que você pensa. Rumine. Recebe. Olha, vou repetir. Hoje não adianta mais ser igual a Jó, pois é pela graça, a segunda graça, que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras da lei, para que ninguém se glorie, pois ninguém se glorie perante Ele. Eu estou fazendo, então eu vou ser. Como está escrito. Gostoso ler. Algo que nos prende. É igual um filme, tem que me prender. Se não me prender, 10 minutos eu tô saindo fora do filme. Porque é 2 horas de filme, né? Na igreja a gente fica 1h30, 2 horas, eu não me canso. Eu vou me embora porque tem que ir, né, pessoal? Tem que cair pra terra. Mas não sou como eu, tipo, não cai, lá não caímos da cadeira. Aquele que se glorie, glorie-se em conhecer o Senhor. Efésios 2:8 e 9. 1 Coríntios também está escrito isso lá. Paulo falou sobre isso. 1 Coríntios 1, verso 29 e 31. Aquele que se glorie, glorie-se em conhecer ao Senhor. Não é por obras, hein? Nossa, também eu fiz uma campanha, um jejum, uma corrente, eu fiz, por isso que eu consegui. Não se gloria, abençoados, nessas coisas. Aquele que se glorie, glorie-se em conhecer ao Senhor. Na segunda graça, Deus mostrou explicitamente o seu amor por nós, os eleitos e predestinados para viver neste tempo. Amém? A nova aliança. Na segunda graça, os dons de Deus foram imputados. Na segunda graça, os dons de Deus foram imputados em nós. Em amor. Em amor. Pela graça somos salvos, fomos reconciliados, justificados, resgatados, aperfeiçoados, consagrados, libertos, abençoados e etc. Quanta coisa você não ouve, nem sabe o que é
que Deus veio, o que é que Jesus veio fazer. Quanta coisa você não sabe, abençoados. Tudo isso e muito mais nos foi imputado, colocando em nós. Na nova aliança, Jesus não veio morrer pelos Jós, pelos Noés, pelos Abraãos, mas por aqueles que não eram justos diante de Deus. A velha aliança havia acepção de pessoas. A bênção de Deus não era para todos, ainda que fossem o povo de Deus. Tem ministérios, tem cristãos que infelizmente faz essa acepção de pessoas porque não tem entendimento. Olha, abençoados, eu vou falar. Tem filhos de Deus que não tem entendimento e faz aqui. Olha, na velha aliança havia acepção de pessoas. Então o Espírito Santo ele se manifesta na gente para que a gente fale com alguns. Na velha aliança havia acepção de pessoas. A bênção de Deus não era para todos, ainda que fossem o povo de Deus. Até hoje tem gente que faz. Você só tem o Espírito Santo se você for batizado. Você só vai ser salvo se você for batizado, sendo que batismo é um rudimento da lei. Mas esse não é meu assunto. Mas quer dizer que as ovelhas que não forem batizados, então Efésios 2,8 não valeu de nada, pela graça sois salvos, não é? Então tem gente aí que está sem esse entendimento aí. Então faça excepção de pessoas, só eu que estou na igreja. A igreja vai ser arrebatada. Eu sou crente, eu estou dentro da igreja, então eu vou ser arrebatado. Eu creio que eu sou salvo, mas porque eu aceitei Jesus. Então, os crentes de hoje fazem acepção de pessoas. Na nova aliança, fazer acepção de pessoas, abençoados. Você, só você é salvo? Já parou para pensar que nas igrejas tem muito menos, tem mais ovelhas fora da igreja do que ovelhas dentro da igreja? Então as ovelhas que estão fora vão tudo para o inferno? Mas não é esse meu assunto, mas que isso fique bem claro. Fazem acepção de pessoas porque não têm o conhecimento da verdade. Mas não é assim, porque você tem que aceitar Jesus para você ser salvo. Senão quando você morrer você vai para o inferno. O que é isso aí, hein? Isso não é verdade. Isso é uma história que te contaram. E que vão te contar. Porque as heresias, a falta de verdade nos ministérios, nas igrejas, está grande. Mas não é assim numa nova aliança, na qual vivemos e estamos hoje. Hoje, a bênção de Deus está sobre todo o povo de Deus. A igreja, que são todos os escolhidos do Senhor. Perceba, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, viu? Formando um só corpo. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Será que Jesus veio derramar o sangue dele somente para os que estão dentro da igreja? Saiba disso. É preciso ficar debaixo do apostolado, tá bom, abençoados? A moeda tem dois lados. Sem o apostolado você vai ouvir eu falando e vai ficar um pouco se perguntando do que ela está falando. Mas é preciso ficar debaixo do apostolado. Saiba disso, Jesus não veio por causa de Noé. Homem cheio de fé, né? E nem por causa de Jó, mas veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Por causa da desobediência de um só homem, Adão, né? Romanos 5, 18 e 19.
por causa da desobediência de um só homem, Adão. Na nova aliança, Deus não olhou as nossas atitudes, pois, antes de Cristo. Na nova aliança, Deus não olhou as atitudes. Na nova aliança, Deus não olhou as nossas atitudes, pois, antes de Cristo, não havia um justo sequer. Romanos 3,10. Por isso que Paulo disse: pela graça de Deus sois salvos. Efésios 2, versículo 5. Se o Senhor Jesus fosse esperar a justiça dos homens, ele nunca viria. Pois quantos Noé, Abraão, Jó, Davi, etc. existiam? Sim, existiam, mas eram a maioria, a minoria. E também grifei isso daqui com a minha caneta. E por essa minoria, num certo sentido, nem precisava vir. Claro, é claro que já estava predestinado Jesus vir nos resgatar e nos reconciliar, transformando-nos em novas criaturas. Pois na sua morte e ressurreição foi e pregou aos espíritos que estavam presos, 1 Pedro 3,19, vivificando-os com Deus para sempre. Aleluia. Foi aí que se manifestou a graça de Deus em e por nós. Ele nos vivificou, veja o que Paulo falou. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Receba, nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. 1 Timóteo 1, versículo 9. Então agora a gente vai continuar, 9 e 10. Entenda isso de uma vez por todas, na segunda graça, que é a graça sobre graça, veio sobre nós, não por causa da nossa justiça, mas por causa do amor e propósito de Deus. O ensino da graça exalta a Deus pelos seus feitos em nossas vidas, sem termos nenhuma participação, pois convictamente digo que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Salmo 100, versículo 3. Foi Ele e não nós que nos fez ovelha de seu pasto. Ei, você aí que fala que só tem o Espírito Santo quem for batizado. Você aí que fala: ah, morreu, morreu, talvez está lá no céu, não sei, não aceitou Jesus. Acepção de pessoas abençoadas. É por fé que você tem que crer. Ainda que essa ovelha não estava dentro da igreja, nem todo mundo vai estar dentro da igreja, abençoados. E por isso não é uma ovelha? Tá certo que Deus fez da mesma massa, Eva, tá lá escrito em Romanos 9, né? Da mesma massa, Deus fez
Um vaso de honra e um vaso de desonra, da mesma massa, um preparado para a perdição e outro para a salvação. Eu vou falar sobre isso. Mas por fé eu creio que as pessoas boas, né, são ovelhas e não fazemos essa acepção de pessoas. Para falar isso daí precisa ter um entendimento muito grande. Sei lá se salvou porque não estava dentro da igreja. Se não for para o céu abençoado, esse tal não é dele. É porque era um bode, não era uma ovelha. Aí é feitio de Deus, é um departamento de Deus. Mas cabe a nós julgarmos isso? Morreu. Foi para o inferno. Porque não era batizado, porque não estava na igreja, porque não aceitou Jesus. Você não acha que não cabe a nós essa informação? Tá bom? Então, depois a gente continua. Viu, abençoados? É muito maravilhoso isso daqui. Vou continuar, tá bom? Então, glória a Deus pela sua vida. Um beijo. Estou com 31 minutos. Basta por aqui, tá bom? A gente vai continuar mais um pouquinho essa graça sobre graça, tá bom, abençoados? Um beijo carinhoso pra vocês e até mais. Eu os amo em Cristo Jesus.